Agora, o problema é esse: o Congresso Nacional estabelece uma relação de emparedamento, de chantagem, né, sobre o governo. Então, cada votação ali vai ser um parto, cada votação ali, sobretudo de medidas provisórias, que tem um prazo, né, de duração, tem um prazo de caducidade. Cada uma vai ter que ser negociada aí, sobretudo com a Câmara dos Deputados. Né? No Senado é uma situação menos pior, mas a Câmara é a lei da selva. Né? Eu queria fazer uma pergunta para você sobre a questão, sobre o governo Lula, sobre a política, muita gente falando sobre a articulação do governo Lula. Houve uma tensão muito grande na semana passada, em função da votação da MP dos ministérios, que ficou para a última hora, no último dia, tanto a Câmara quanto o Senado conseguiram votar. Como você avalia a articulação do governo Lula e essa relação do Executivo com o Legislativo hoje? Olha, Miguel, ao longo do tempo, eu diria que há elementos remotos, né, de explicação nessa relação Congresso-Poder Executivo, que vem da Constituinte. Né? É bom lembrar que o relatório final da Constituinte, que foi votado no plenário da Constituinte naquele momento, era um relatório parlamentarista. A Comissão de Sistematização, né, ela apresentou ao plenário da Constituinte a proposta de parlamentarismo, que foi derrubada pelo plenário. Só que uma série de elementos, de institutos, né, que são próprios ao parlamentarismo foram mantidos. Só caiu a figura do primeiro-ministro. Né? Por exemplo, convocação de ministros para prestar contas, prestar depoimento no Congresso Nacional. Isso é algo tradicionalmente estranho ao presidencialismo, né? Porque todos nós sabemos que no parlamentarismo, os ministros, o gabinete prestam contas ao parlamento, não ao povo, né? Ao parlamento. O que não é o caso do presidencialismo. E ao longo do tempo, com a questão do orçamento impositivo, o poder executivo foi sendo esvaziado. Né? E afora o fato de as últimas composições do Congresso Nacional serem horrorosas, né? Ideologicamente falando, então uma participação muito intensa da extrema-direita, né? O fisiologismo cresceu sobremaneira, né? A invenção do orçamento secreto, enfim. Então é um Congresso um parlamento que foi se construído no sentido de encurralar o Poder Executivo. Né? Bolsonaro, que estava pouco ligando para isso, né, entregou mesmo o governo, o negócio dele era motociata e outras negociatas, né, e entregou o governo ao Congresso, ele estava se lixando para isso. Agora, no caso do presidente Lula, que tem uma tarefa de reconstruir o país, há uma série de pilares aí da governabilidade, né, que está sendo atacada por esse Congresso, né? Meio ambiente, né? Então, e a chantagem, né? A chantagem institucionalizada. Então, eu acho que é um tanto precipitado e é fazer o jogo aí do Arthur Lira, dizer, olha, aí com Padilha não dá, vai ter que trocar essa articulação, né? Pouco se pode fazer diante de um Congresso majoritariamente hostil, né? No sentido de articulação política. Então, o que acaba acontecendo é que o presidente Lula, hoje, por exemplo, já teve uma conversa com Arthur Lira e vai acabar tendo uma certa participação aí no que diz respeito à articulação política. Agora, o problema é esse: o Congresso Nacional estabelece uma relação de emparedamento, de chantagem, né, sobre o governo. Então, cada votação ali vai ser um parto, cada votação ali, sobretudo de medidas provisórias, que tem um prazo, né, de duração, tem um prazo de caducidade.
Cada uma vai ter que ser negociada aí, sobretudo com a Câmara dos Deputados. Né? No Senado é uma situação menos pior, mas a Câmara é a lei da selva. Né? Então, é a situação que nós estamos vivendo. Mas isso vem lá de trás, isso vem desde a Constituinte, né? Em que aos poucos, até é sempre essa questão de Constituição de virada, ou seja, Constituição de transição, Constituição de ruptura com ditaduras, com regimes autoritários, acaba muitas vezes perdendo a mão. Então, como havia uma desconstrução, o poder executivo era a casa do autoritarismo, era através do poder executivo se exerceu a ditadura. Então, vamos aí esvaziar o poder executivo. E está dando no que dá. Uma série de funções que são próprias de governo, né, acabam sendo usurpadas pelo Congresso Nacional.